Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o seu Bíblia Fácil aqui na Novo Tempo. E nós estamos continuando a nossa série sobre os 7 pecados capitais. E nós estamos estudando na Bíblia a respeito desses temas, né? Não existe uma lista de 7 pecados capitais na Bíblia, mas nós estamos aproveitando essa lista que caiu no senso comum, né? Que vem desde a Idade Média, para a gente ter como tema gerador para os nossos estudos bíblicos. E o tema de hoje é a preguiça. Você sabia que a Bíblia fala muito sobre preguiça? Muito mesmo. Eu vou te mostrar aqui alguns textos bíblicos, mas a Bíblia tem uma preocupação especial com essa característica de algumas pessoas que é extremamente prejudicial. E para isso tem mais uma vez os nossos convidados. Muito obrigado por terem aceitado, né? Se você não os conhece ainda, siga nas redes sociais, são todos influencers aí, cada um na sua área. E eu fico imaginando como vocês tiveram que fazer aí um malabarismo na agenda para conseguir esse tempo de gravação aqui, mas obrigado. Vai ser bênção para a gente e vai ser bênção para as pessoas que estão assistindo também. Mas e vamos então, sem preguiça, vamos trabalhar? Vamos lá? Vamos orar então. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela alegria que o Senhor nos dá em te servir e pela alegria que o Senhor nos dá em estudar a Tua Palavra, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz através do estudo da Tua Palavra hoje, que nós possamos aprender coisas espirituais, aprender sobre coisas que vão nos ajudar na nossa vida prática, para que nós possamos ter uma vida mais feliz aqui, mais produtiva ao Teu lado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre a preguiça. E a preguiça, que também é conhecida como assídia, na Idade Média, esses dois nomes eles se intercambiavam, preguiça e assídia. E em alguns autores, eles tratam a preguiça como essa questão mais prática, né, do trabalho, do estudo e tal, em relação ao trabalho e ao estudo, e a assídia seria uma preguiça mais nas coisas espirituais. Ela é vista nas Escrituras como um comportamento que se opõe à diligência e ao zelo que Deus espera de seus seguidores. Então nós temos aí, a própria lista dos pecados capitais, ela foi feita em oposição às virtudes cardeais, né? Você tem a oposição aos pecados capitais, são as virtudes cardeais, e no caso aqui da preguiça seria a diligência, não é? Muito bem, mas eu quero começar com uma frase que eu acho importante, especialmente para os amigos de casa. Não confunda depressão com preguiça. Por que eu gosto de falar sobre isso? Porque hoje no meio cristão ainda há muito, eu diria, preconceito, desinformação sobre a questão da depressão. E às vezes as pessoas dizem assim, coisas absurdas, tipo, você está com depressão porque você não tem fé em Deus. Você está com depressão porque você não está orando pouco. Está com depressão porque você não está estudando a Bíblia. E veja, depressão, e eu queria falar com você de casa, isso é muito sério, depressão é uma doença. E como toda doença, como diabetes, como gripe, como qualquer outra doença, precisa ser tratada, tá bom? E o tratamento envolve a questão espiritual, mas também envolve tratamento com terapia e às vezes até com medicamentos. Então, não há pecado em frequentar um psicólogo, um psiquiatra. Por favor, a gente não pode falar desse tipo de coisa, porque tem gente que ainda trata a depressão como se fosse um problema espiritual, né? E a depressão é uma doença como outras que nos atinge e pode atingir, inclusive, pessoas que estão super consagradas a Deus. Não é o nosso tema aqui. Eu tratei desse tema em outro Bíblia Fácil, agora nem me lembro qual foi, mas você vai ver na Bíblia várias vezes profetas que estão... a gente não pode afirmar que estavam em depressão, porque a gente não tem todos os elementos para isso, mas que estavam em estado depressivo mesmo. Você tem Elias, por exemplo, ele pede assim, Deus, me mata. Né? É um estado emocional muito profundo. Né? Você vê o Salmo 88, por exemplo, no Salmo 88 o salmista diz assim, eu me sinto como se eu estivesse caminhando para a morte. Aliás, o Salmo 88 todo é assim. Você vai ver Davi em vários salmos falando sobre a sua angústia, sobre tristeza profunda. Então, esse tipo de emoção atinge quem também está consagrado a Deus. Não tem como você classificar depressão e ligar a falta de fé. Tá? Então, assim, se uma pessoa está em casa
e ela não tem forças para sair da cama, pode ser preguiça? Pode, mas se for depressão, não chame a pessoa de preguiçosa. E eu queria falar isso com você porque às vezes a gente é muito cruel com quem está doente, e a depressão é uma doença, tá bom? Só para ficar mais claro isso aqui, para a gente não, enfim, às vezes piorar a situação de alguém que já está muito mal. Agora eu quero ler com vocês o texto clássico sobre preguiça na Bíblia. Embora vocês vão ver aqui que tem muito, a Bíblia fala muito sobre preguiça. Aliás, a Bíblia fala muito sobre alguns assuntos, sobre dinheiro, viu, Duda? A Bíblia fala muito sobre dinheiro, a gente vai ver um pouquinho quando for falar da avareza. A Bíblia fala muito sobre preguiça e, logicamente, muito sobre salvação, essas coisas assim, mas tem temas que a Bíblia repete. E o recurso bíblico dos escritores bíblicos para enfatizar um assunto era a repetição. Hoje a gente coloca caixa alta, a gente sublinha, coloca negrito, mas quando os autores bíblicos queriam enfatizar um assunto, eles repetiam o assunto. Quando a gente estiver estudando a Bíblia e no texto que você está lendo, tem várias vezes a mesma palavra, a mesma expressão, dê uma atenção àquilo porque o autor bíblico queria que você desse atenção. No caso da preguiça, tem vários textos bíblicos. E eu quero ler aqui Provérbios 6, de 6 a 11, que é o texto mais lembrado sobre a preguiça. Ele diz assim: observe a formiga, ó preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda se armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Veja, aqui, daria para a gente explorar esse texto aqui por um bom tempo, né? Porque, como eu falei para vocês, acho que na semana passada, os provérbios fazem parte da literatura sapiencial da Bíblia, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Então, aqui tem muita observação da vida e uma aplicação espiritual. E aqui eu imagino Salomão olhando um formigueiro, e aí ele escreve, observe a formiga, preguiçoso. E quais são os aspectos que ele fala da formiga? Ele diz assim, primeiro que ela não tem chefe e nem supervisor nem governante. A formiga trabalha sem que ninguém esteja observando que ela trabalha. Ou seja, ela é diligente no seu trabalho sem precisar de pressão. Depois ele diz assim, ela armazena as suas provisões no verão e na época da colheita junta. Ela é prevenida, ela vai guardando as suas provisões para que quando chegar o momento que ela não vai ter como guardar no inverno, ela já tenha. E aí, ele fala uma coisa aqui que eu gosto demais no final. Ele diz que esse preguiçoso que está deitado, que não levanta do seu sono, que fica tirando a soneca, um cochilo, está de braços cruzados, ele vai ser surpreendido pela pobreza. Amigos, eu vou falar uma coisa aqui, a gente vai ver isso em outros textos bíblicos. Mas na Bíblia, um ímpio trabalhador tem melhores condições financeiras do que um cristão preguiçoso. Porque, veja, infelizmente, no mundo cristão que a gente vive aqui, tem muita gente ligando as bênçãos de Deus só à questão financeira. Então, parece que alguém que não prospera financeiramente é porque não foi abençoado por Deus. Essa é uma impressão que paira pelo mundo religioso. Mas quando você vai para a Bíblia, a prosperidade financeira está muito mais ligada com a diligência no trabalho do que com a bênção direta de Deus. Entende? Não é que Deus não abençoe financeiramente, Ele abençoa. Mas você está vendo aqui que o preguiçoso, ele vai ser surpreendido pela pobreza. Então, eu quero repetir esse conceito para você de casa. Um cristão, alguém que frequenta a igreja, um cristão preguiçoso, vai ter menos prosperidade financeira do que um ímpio que é trabalhador. E isso é interessante, né? Porque Deus é justo até nisso. Se a pessoa trabalha, se organiza financeiramente e tal, ela vai ter a sua prosperidade financeira, mesmo que isso não seja, que ela não tenha ligação com Deus. Por quê? Porque Deus respeita e é justo com a atitude da pessoa de ser trabalhadora. Então, a formiga é um
é um ser para a gente observar, aprender com a natureza, né? Vamos lá, vamos ler alguns textos aqui sobre preguiça. Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Não é o mesmo conceito que eu estava falando? O preguiçoso está lá querendo alguma coisa, mas não consegue. E ele não está ligando aqui à bênção de Deus, à sua consagração, ele só está observando na vida, observando na sua sociedade que o preguiçoso, ele até quer coisas, mas ele não consegue. E aquele que é diligente, ele tem os seus desejos satisfeitos. Provérbios 19, 15. A preguiça faz cair em profundo sono e o preguiçoso passa fome. Olha, o mesmo conceito, né? Provérbios 21, 25 diz assim: o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. E aí eu quero parar aqui para falar sobre essa questão do trabalho. Hoje muitas pessoas têm assim aquela ideia de que o trabalho é como é que eu diria, é um castigo de Deus, né? Porque eles olham lá para Gênesis e veem Deus dizendo assim para Adão: do suor do teu rosto comerás. Aí algumas pessoas dizem assim: está vendo, o trabalho foi um castigo de Deus para o homem. Se você olhar antes do pecado, Deus disse assim: você está aí para cultivar e cuidar do jardim. No mundo perfeito existia trabalho. Na cosmovisão cristã, o ser humano deveria trabalhar em um mundo perfeito, cuidando do planeta, produzindo cultura, né? A gente vê lá vamos ler aqui, deixa eu ver se eu acerto o texto. É Gênesis 1, 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deixa eu ver se é o 28 mesmo. Isso, Gênesis 1, 28. A gente chama isso aqui de mandato cultural. Olha o que Deus diz, no contexto da criação. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, quando Deus criou os seres humanos, ele disse que o ser humano deveria produzir a partir da natureza. Deus deu a capacidade do ser humano de ser um co-criador. O ser humano não cria vida, mas ele cria coisas a partir da criação. E lógico que esse domínio aqui que Deus fala não é um domínio predatório. Dominar não é destruir. Os seres humanos deveriam cuidar da natureza e produzir coisas a partir dela, né? Cultivar o jardim. Então, o trabalho, em vez de ser um castigo, o trabalho é uma bênção que Deus nos dá e nós devemos trabalhar. Cristão, veja, é uma contradição. Cristão preguiçoso é uma contradição tipo um quadrado redondo, né? Porque o cristão, ele deve ser como Jesus, trabalhar diligentemente e sempre. Outro texto aqui, Eclesiastes 10, 18, diz assim: por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteira. E aqui você tem um chefe de família que não cuida da sua casa por preguiça. Tem mais textos, Provérbios, capítulo 10, versículos 4 e 5, diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Aquele mesmo conceito de que o diligente consegue prosperar financeiramente e o preguiçoso vai passar necessidades. Mais um texto, Provérbios capítulo 10, versículo 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam, né? É engraçado, os provérbios às vezes são engraçados. Não imagine um patrão que tem um funcionário preguiçoso. Cara, isso deve ser, eu não sou patrão, mas isso deve ser um negócio assim, muito estressante, né? A ponto da Bíblia dizer assim, é como vinagre para os dentes, né? Ou como fumaça para os olhos. É um negócio que incomoda demais. É o preguiçoso para aquele que o manda, para aquele que o administra, né? E veja, eu já vou te dar a palavra, Tiago. É um tremendo mau testemunho para um cristão você ser
tido como um preguiçoso no seu trabalho. Depois que o Tiago falar, eu quero mostrar para vocês um exemplo de pessoas cristãs diligentes na Bíblia, que para mim é um exemplo muito significativo. Mas fala lá, Tiago. A gente consegue ver, é porque assim, eu trabalho muito com jovens e adolescentes e um dos meus temas que eu mais gosto de abordar é sobre produtividade. É sobre você ser eficaz naquilo que você faz e você poder cumprir as demandas e poder crescer, objetivamente falando. E o que eu enxergo muitas vezes são pessoas que até são produtivas, mas tem algumas áreas da vida que elas procrastinam. E a palavra que mais se vê hoje em dia é sobre procrastinação e não sobre preguiça especificamente. Tem alguma diferença entre preguiça e procrastinação? Ou aquelas pessoas que são bem ativas, mas tem aquelas áreas ali que elas... Cara, eu vejo procrastinação e preguiça. A procrastinação é uma preguiça numa área específica, né? Pois, às vezes funciona assim, você é excelente para atividade física, mas na hora de fazer a tarefa de casa da faculdade, às vezes na hora de montar uma coisa na sua casa, você vai procrastinando. A meu ver, a procrastinação é uma preguiça numa área específica, né? Porque no final das contas é isso que acontece. Talvez seja, pastor, aquilo que você falou, né? Hoje em dia é tanto querendo relativizar o pecado que aí acaba surgindo procrastinou, Você encontrou uma palavra mais bonita, né? O eufemismo. É isso, né? Mas quando você... O que é a preguiça? É quando você tem algo a fazer e você não faz. É basicamente isso. Então, acaba sendo uma procrastinação, né? Sim, eu disse que ia dar um exemplo, né? Gente, para mim, quando eu estava preparando o conteúdo, eu nem lembrei disso, eu lembrei agora. Vai lá para o livro de Daniel. Daniel, capítulo 1. Eu acho isso aqui muito legal. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Eu quero ler só o versículo 19 e 20. Os dois versículos, 19 e 20. Daniel, capítulo 1, 19 e 20. Diz assim: Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então, aqui, Daniel e seus 3 amigos tinham sido levados escravos para a Babilônia e eles foram convidados, selecionados para estudar lá na Universidade da Babilônia. E no final de 3 anos de curso, quando eles fizeram lá um teste com todo mundo, eles foram achados 10 vezes mais doutos. Eles sabiam 10 vezes mais da matéria do que todos os outros. Agora vê um negócio comigo no capítulo 2. Ainda Daniel, no capítulo 2, aqui no versículo... Daniel, capítulo 2, aos pés da estátua... Não, no capítulo 3, desculpa. Capítulo 3... Aqui no versículo 14, capítulo 3, versículo 14. Diz assim: Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem de Deus, a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? O que está acontecendo no capítulo 3? Nabucodonosor levantou uma imagem de ouro e ele mandou todo mundo adorar. E a ordem, bem no começo do capítulo 3, é o seguinte: quem não adorar será imediatamente lançado na fornalha de fogo ardente. Essa era a ordem do rei. Aí eles tocam a música, todos se ajoelham, os 3 ficam em pé. Bem, a ordem do rei era imediatamente. Quando eles chegam diante do rei, o rei diz assim: não, vou dar mais uma chance. O rei mudou a sua ordem. Por que isso aconteceu? Bem, a Bíblia não é clara sobre isso, mas eu tenho uma dedução, que eu carrego comigo. Os 3, eles eram os melhores funcionários que Nabucodonosor tinha. Eles eram 10 vezes mais doutos que todos os outros, capítulo 1. Quando chegou aqui, Nabucodonosor pensou: mas como é que eu vou perder os meus melhores funcionários? Gente, eu vou tocar de novo. Ajoelha aí. Aí a história continua dizendo que eles não ajoelharam, foram para a fornalha, a gente conhece o final da história. Mas veja, quando eu olho para esses 3, eu vejo 3 escravos. Vejam, eles não eram livres, eles eram escravos.
Eles foram para a Babilônia e deram uma atividade para eles. Vocês vão estudar na faculdade da Babilônia. Eles, como escravos, retirados da sua nação, poderiam ter dito assim: eu vou fazer o pior de mim aqui, eu não estou na minha terra, eu não queria estar aqui. Só que eles foram diligentes. Eles fizeram o melhor que eles puderam e representaram bem o nome de Deus. Veja, isso é um exemplo para cristão. Veja, o cristão, ele deveria ser o melhor cidadão na sociedade, deveria ser o melhor funcionário na sua empresa. Por quê? Porque tudo que ele faz é para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Né? Pode falar, Duda. Pensando sobre a preguiça aqui, né? Normalmente ou sempre, a gente tem preguiça de fazer o que a gente não gosta. Aham. Né? Ninguém tem preguiça de comer o mousse de maracujá. Ah, tô com Concordo com preguiça, você. né? E aí, a gente entrando pro lado espiritual da coisa, esse negócio da preguiça pega muito quando a gente tem que orar, quando a gente tem que ler a Bíblia, quando a gente tem que fazer um devocional, Aham. né? E você vê, né? É o que o nosso espírito mais precisa e deseja, mas é o que a nossa carne menos deseja. É verdade. Então tem o ponto da procrastinação, que é interessante, né? De ficar sempre jogando para depois. E muitas vezes a gente faz isso. Eu, por exemplo, eu tive que colocar na agenda os momentos para eu fazer o meu devocional, senão a rotina me consome. Uhum. Só que aí quando desperta, eu falo, Deus, já eu vou, né? E Então, às a vezes gente- nem vai. a gente vai tentando jogar para depois, né? Principalmente as coisas que a gente mais precisa, como as coisas espirituais, né? E é um grande problema, né? Não, e a verdade sobre o trabalho, ela é verdade sobre a espiritualidade também. Porque assim como o preguiçoso não prospera financeiramente, o preguiçoso espiritual não prospera espiritualmente. Essa é uma aplicação que a gente pode fazer, né? Muito bem. Provérbios 12, 11. Mais coisas sobre a preguiça. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás das coisas vãs é falto de senso. Mesmo sentido, né? Provérbios 12, 24. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Provérbios 12, 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Mais um texto, Provérbios 15, 19. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. Mais um texto, veja que eu não estou repetindo nenhum, é só a Bíblia falando sobre a preguiça, né? Provérbios 18, 9. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Mais um, Provérbios 19, 15. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer de fome. Vocês percebem que a Bíblia está todo tempo batendo assim, ó, se você não trabalhar, você não vai comer. Esse é um texto lá de Paulo também, né? Paulo diz assim, se não trabalhar, não coma. Pode falar. Ô pastor, eu queria pedir para você falar um pouco sobre a diferença entre a preguiça pecaminosa e a preguiça, sabe daquele depois da feijoada no domingo? Porque senão vai... Tem vezes que a gente tá, Não, com né? certeza. Já bate aquela leseira depois da comida, né? Veja, há uma diferença entre a preguiça e o descanso. O descanso. Nós temos um texto em Marcos, eu não vou me lembrar agora o capítulo. Jesus diz assim, os discípulos saíram para uma caminhada, para uma jornada missionária, passaram alguns dias fora pregando, e aí eles voltam, contam para Jesus tudo o que aconteceu, e Jesus diz assim, venham à parte comigo e vamos descansar. O descanso faz parte. E eu tenho, até adiantando, eu coloquei lá na frente que a solução para a preguiça não é o vício no trabalho. Não é. Mas, respondendo o que você perguntou, veja, o descanso depois do almoço do domingo, ele é até fisiológico, né? A nossa Nutri está aqui. Quando a gente come, dá aquela leseira porque o corpo está usando os seus recursos para a digestão, né? Agora, é diferente de você descansar porque está cansado e você descansar sem estar cansado. Né? As férias, por exemplo, elas só são justificáveis se você trabalhar. Porque como é que você tira férias se você não trabalhou, né? Então, a leseira depois do almoço é fisiológica, é o descanso, né? Veja, Deus trabalha com um tempo de descanso para a gente. Ele separou um dia da semana, dos 7, ele disse assim, no sábado é o dia de descanso. Ele separou um dia da semana para a gente descansar. Então, descansar não é errado. O errado é você não trabalhar quando deveria estar trabalhando. Pode falar, Dani.
É isso que eu ia falar, pastor. O importante é você saber, viu, o tempo do descanso depois do horário de almoço. Porque aí já vai ficar sendo preguiça, né? É. Veja, porque férias é uma delícia. Por que férias é uma delícia? Porque ela é uma pausa naquela rotina de trabalho, né? Agora, o cara que não trabalha vai tirar férias por quê, né? Vai descansar por quê no fim de semana? Mais um texto, Provérbios 19, 24. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de o levar à boca, né? Olha que coisa. Provérbios 24. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Ou seja, ele não planta e quer colher. Tem mais um texto aqui? Tem, 21, 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Provérbios 22, 13. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Gente, é engraçado, né, o que o provérbio fala. O cara diz assim, ó, tem um leão lá fora, eu sou tão preguiçoso que nem fugir do leão eu fujo. Veja, você viu que tem muita coisa na Bíblia sobre a preguiça, né? Mas eu quero chegar no próximo bloco na mais perigosa das preguiças, que é a preguiça espiritual. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco, a gente volta já já. Hoje, o que mais acontece, as pessoas têm muita preguiça, né? Elas não querem nem comer saudável e nem treinar. Todas procuram ter um corpo, vou falar primeiro do corpo, quer algo, mas não quer fazer, quer algo imediatista. É você querer fazer só aquilo que te dá prazer. É a tal da dopamina, né, que a gente fala. É o vício da dopamina. Você faz o que te dá prazer. Não deu prazer, tipo, ai, tô com preguiça. É mais fácil falar que tô com preguiça. Né? Então, assim, a preguiça hoje está muito grande. Quando a gente leva para o espiritual, aumenta mais ainda. Porque ninguém quer mais abrir uma Bíblia, todo mundo quer profecias, todo mundo está atrás de mensagens prontas. Ninguém tem mais coragem de pagar o preço, de orar, de jejuar e procurar uma intimidade com o Senhor. Todo mundo hoje quer tudo uma receita de bolo, tanto para o corpo, quanto para a mente, quanto para o espiritual. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil, sem preguiça, hein? Vamos continuar estudando a Bíblia para a gente ver o que a Bíblia fala sobre esse que é um pecado. Veja, a Bíblia chama a preguiça de pecado. Não é só uma característica, não é só um sentimento, é pecado. A preguiça é pecaminosa porque ela nos impede de fazer muitas coisas. Mas antes de a gente voltar para o nosso estudo, eu quero te oferecer esse guia de estudo da Bíblia, que é a nossa revista Esperança, Na Mira da Verdade, escrita pelo professor Leandro Quadros, que é o apresentador do Na Mira da Verdade já há muitos anos, há mais de uma década, e nesse guia de estudos ele trata sobre vários dos assuntos que ele já respondeu lá no programa. Por exemplo, o dom de línguas vem de Deus, esse dom de línguas estranhas, como a gente conhece, ele responde aqui, podemos falar com os mortos? Existe um arrebatamento secreto? Então, todos esses assuntos e muito mais, nós temos aqui nessa revista, na nossa revista Esperança, Na Mira da Verdade. E você pode pedir, porque a gente vai mandar para a sua casa sem custo algum. Nós estamos lançando agora no começo do ano de 2025 e você pode tê-la na sua casa. Manda uma mensagem para o 12, uma mensagem de WhatsApp para o 12982444449. Ou você pode ligar para a gente no 0 operadora 12 2127 3121. Nossa central de atendimento funciona de segunda a quinta, de 8 da manhã até as 11h30 da noite. Na sexta-feira, de 8 da manhã até as 5 da tarde. E no domingo, de 4 da tarde até as 10h30 da noite. Então, você tem horário aí para ligar a hora que você puder. 0 operadora 12 2127 3121. Ou no site novotempo.com/escola bíblica, você encontra lá a imagem, clica nela, faz o seu cadastro e a gente manda para você sem custos, graças aos Anjos da Esperança. E eu quero agradecer a você que é um Anjo da Esperança, que nos possibilita enviar essas revistas para as pessoas, tá bom? Vamos continuar. Deixa eu ver se ainda tem mais textos aqui. Ok, um texto de Eclesiastes, capítulo 4, 4-8, diz assim: Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso
do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filhos nem irmã, contudo não cessa de trabalhar. Os seus olhos não se fartam de riquezas e não diz, para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida, também isto é vaidade e enfadonho trabalho. E aqui tem um elemento novo nessa história. Porque Salomão, ele está condenando a preguiça, mas ele está condenando aquele que trabalha sem parar. Os dois extremos são ruins. É o que a gente conhece hoje como o tal do workaholic. Aquele que trabalha viciado no trabalho. Ambas as posições são condenadas por Deus. Ontem eu falei muito sobre isso com o pastor no jantar, exatamente porque eu precisei consultar para ter preguiça. Eu tinha sempre o excesso, né? E foi quando eu me peguei surpresa, que eu não sabia que na Bíblia também o excesso é um pecado e não pode. Então, assim, falar da preguiça para mim foi um pouco difícil. Por quê? Porque era algo novo sobre a minha vida. Porque eu sou uma pessoa muito hiperfocada, né? Eu tenho um trabalho sobre Dani, tanto profissional quanto particular, que eu preciso estar em movimento o tempo todo. Era algo dentro de mim, pode ter sido até uma crença também, onde que eu cresci num ambiente que nós tínhamos que fazer muito, né? Então, assim, a preguiça para mim, para falar, eu não sei o que é viver preguiça, porque eu sempre fui o excesso, mas o excesso também eu descobri que não é benéfico, tanto na nutrição, na saúde, na ciência, quanto no espiritual. A gente não deve nem descansar excessivamente, que seria a preguiça, e nem trabalhar excessivamente, que cairia nessa outra questão aqui, tá bom? Romanos 12:11, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam uns aos outros. 2 Tessalonicenses 3:10-12, eu continuo lendo o texto sobre esse assunto, tá? Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Apóstolo Paulo sendo o apóstolo Paulo, né? Bem direto. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. E, gente, isso aqui é uma consequência de quem não tem o que fazer da vida, né? Você não se ocupa, então você vai se intrometendo na vida alheia. A esses tais ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Paulo está dizendo, olha, primeiro trabalhe, depois de ficar dando conta da vida dos outros, que você não tem nada a ver com isso. Então, em resumo dessa primeira parte, a pobreza e a necessidade derivam da preguiça. E o fracasso espiritual também deriva da preguiça, e eu quero tratar sobre isso agora, tá bom? A deterioração e destruição, né, como ele falou lá em Eclesiastes 10, e o julgamento divino, porque a preguiça é condenada. Muito bem. Portanto, a solução para a preguiça não é o vício no trabalho. Porque aí você sai de um extremo e vai para o outro extremo. Deus espera que nós sejamos equilibrados nesse assunto. Marcos 6, 30 e 31 diz assim, voltaram os apóstolos, aquele texto que eu falei para você, que eu não ia lembrar do texto, aqui, ó, Marcos 6, 30 e 31. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, aqui tem Jesus Cristo dizendo para os discípulos assim, vocês trabalharam bem, vocês fizeram um bom trabalho, então vamos lá tirar umas férias. Se você continuar o texto, vocês vão perceber que eles não conseguiram tirar férias. Que eles foram para o deserto e o povo foi atrás, precisando de Jesus. Mas é bíblico tirar um tempo de descanso. E Colossenses 3:23 nos dá um princípio para a gente trabalhar. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Aqui tem o segredo para você ser um bom funcionário. Porque muitas vezes, se a gente vai pensar no nosso chefe, a gente diz assim, puxa, eu não vou me esforçar porque o meu chefe nem me trata bem. Mas quando a gente trabalha para o Senhor, aplicando 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus,
a gente trabalha bem. Muito bem, agora eu quero falar sobre a preguiça espiritual, que segundo essa autora, ela diz que é uma apatia e inatividade na prática de nosso cristianismo. E aí eu quero tratar um pouquinho sobre as principais ações espirituais que Deus espera que nós façamos. Primeiro, o estudo da Bíblia. Eu quero que nós leamos aqui esses 3 textos sobre o estudo da Bíblia. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas o que é a verdade? João 17:17. "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." E Salmo 119, 27 e 28. "Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra." Amigos, se tem uma atividade que tem que ser diária na vida de um cristão, é o estudo da Bíblia. Porque Jesus comparou a Bíblia lá em João capítulo 6, comparou a ele mesmo e a palavra com pão. Pão no sentido de alimento. Veja, se você passa um dia todo sem se alimentar, no outro dia você já está enfraquecido. Se você passa 2, 3 dias sem se alimentar, seu corpo já vai adoecendo e o ser humano consegue passar alguns dias sem se alimentar, mas o corpo vai enfraquecendo. Quando você passa alguns dias sem comer o pão espiritual, você se enfraquece espiritualmente. Eu já li esse texto em outro programa para vocês, mas o Salmo 119, versículo 11 diz: "Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti." Ou seja, quanto menos nós estamos em contato com a palavra de Deus, mais vulneráveis nós estamos aos ataques do inimigo. Tem um texto de João, deixa eu ver se eu encontro esse texto, a carta de João. Vamos lá. Eu sempre me arrisco quando eu quero encontrar um texto assim sem eu ter programado, que vai que eu não encontro, né? Mas vamos lá, primeira carta de João. Essa Bíblia novinha está com as páginas todas coladas. Vamos aqui. Primeira carta de João, capítulo 2, encontrei, capítulo 2, versículo 14. Ele diz assim: "Filhinhos, escrevi a vocês", estou lendo a primeira carta de João, tá bom? Capítulo 2, versículo 14. "Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno." Por que os jovens são fortes? Porque a palavra de Deus permanece neles. Amigos, não existe força espiritual sem estudo da Bíblia. É por isso que eu sempre falo aqui no Bíblia Fácil. O que importa é o que a Bíblia diz a respeito da gente. Lá em Mateus, no capítulo 7, tem um texto quando Jesus diz assim: "Olha, nos últimos dias alguns dirão: Senhor, Senhor, eu fiz milagres em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome nós fizemos muitas maravilhas." E aí eu direi: "Nunca os conheci, apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade." O que é iniquidade lá? É a tradução da palavra grega anomia, que é o prefixo de negação e nomos é lei. Lei no sentido de a Bíblia que eles tinham até então, o Pentateuco. Então Jesus está dizendo assim: "Apartem-se de mim, vocês que desprezam a minha palavra." Ou seja, amigos, isso é muito sério. No final dos tempos, o que vai caracterizar um movimento que é de Deus não são os milagres feitos naquele movimento. Não são os demônios que são expulsos. Não são as profecias que são feitas, porque eles falam lá: "Nós profetizamos em teu nome." O que vai caracterizar um movimento de Deus nos últimos tempos é o respeito à palavra. E essa é a única forma que nós temos de segurança para julgar o que é confiável e o que não é confiável. É comparando com o que tem com a palavra, com o que tem aqui na Bíblia. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele dizia assim: "Mas Felipe, como é que eu sei se o pensamento que está vindo à minha mente é de Deus ou não é de Deus?" Eu disse: "Cara, tem um jeito, compara com a Bíblia. Se combinar com o texto bíblico, é de Deus. Se não combinar, não é de Deus." Então, o estudo da palavra, amigos, precisa ser uma coisa constante. E mesmo que dê preguiça,
a gente vai como se fosse um remédio. Como é que você faz quando você está doente? Aquele xarope horrível que a mãe da gente dá para a gente é gostoso? Não é, gente. Mas a gente toma porque é remédio. Quando você estiver sem vontade de estudar a Bíblia, você olha para ela e diz assim, é remédio. Vou tomar meu colírio, meu comprimido. Vou tomar meu comprimido. E aí você toma uma dose de Bíblia para fortalecer espiritualmente. Mas não é só o estudo da Bíblia. A oração. Gente, o conselho de Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17 é orai sem cessar. E nós poderíamos fazer um programa só sobre oração, porque tem muita coisa sobre oração na Bíblia. Você vê Jesus, que é Deus, era Deus na terra, passando a noite inteira em oração. Por quê? Porque ele precisava da ligação com o Pai. Eu sempre gosto de olhar aquela cena do Getsêmani. Jesus suando sangue em oração e os discípulos como? Dormindo. Se você olha de fora, você vai dizer assim, aquele homem suando sangue não tem fé nenhuma. Olha, ele está angustiado. Por que ele não tem fé em Deus igual a esses outros que estão dormindo tranquilos? Aí, algumas horas depois, você tem a cena da crucifixão, do julgamento de Jesus. Como é que Jesus está? Tranquilo. E os discípulos? Fugindo, desesperados. Por quê? Porque no Getsêmani era hora de orar, para se preparar para o momento da aflição e você está preparado espiritualmente. Pode falar, Tiago. Pastor, não só para preguiçosos, mas para todos nós como um corpo. O que é de fato orar sem cessar? Viver uma vida de oração sem cessar? Excelente pergunta, excelente pergunta. O que é orar sem cessar? É ficar de joelho o dia todo, mas eu tenho que trabalhar. Não, gente. Orar sem cessar, a melhor definição de oração que eu tenho, num livro que eu li chamado Mensagens aos Jovens, e a autora diz assim, a oração é abrir o coração a Deus como a um amigo. Então como é que você faz com o amigo? Você está no meio do dia de trabalho, você lembra, cara, tenho que falar um negócio com o meu amigo. Você pega o celular e liga para ele. Você não quer saber se ele está trabalhando, se ele vai ser um amigo. Você liga e fala com ele. Você vai falando com ele sobre tudo. Então o que é orar sem cessar? É assim, ó, de manhã você acordou, você tem o seu momento de oração. Aí você vai tomar banho. E enquanto você está tomando banho, você está falando com Deus. Mas pelado, Senhor? Pode falar com Deus pelado? É claro, gente. Deus te conhece. Você está falando com Deus. Senhor, hoje o meu dia vai ser assim. Senhor, eu acabei de lembrar que... Aí você vai para o trabalho, está no trânsito, o cara te fecha, né, Duda? Fecha, o que você faz? Em vez de você soltar um palavrão com o cara, você diz, Senhor, me dá paciência. E aí você vai para o futebol à noite, depois do trabalho, você está jogando bola e conversando com Deus, pedindo a Ele paz, pedindo a Ele domínio próprio, para você não revidar a canelada que te deram. Orar sem cessar é você falar com Deus sobre tudo. E em todos os momentos. Você só não ora quando você está dormindo. Isso é orar sem cessar. É falar com Deus sobre tudo. Aí as pessoas dizem assim, mas pastor, eu não consigo orar por muito tempo. Porque eu estou orando e me vem a conta que eu tenho que pagar na minha cabeça na hora da oração. Já aconteceu com você? Claro, acontece com todo mundo. O que eu faço? Eu coloco a conta na oração. Senhor, me veio a cabeça aqui essa conta, eu tenho que pagar hoje e tal, não sei o quê. E você vai colocando na sua oração o seu dia a dia. Isso é orar sem cessar. Pode falar, Ariane. Pastor, a oração é igual andar de bicicleta, né? Depois que você começa, você nunca mais esquece, você vai tendo uma comunhão tão forte com Deus que se torna totalmente natural. Como você está falando, no banho, né? Se torna natural. A palavra que você falou, ela é muito importante, comunhão. Oração não é uma conversa para você convencer a Deus de fazer alguma coisa por você. Porque se você encara a oração desse jeito, ela se torna um fardo. Porque como é que uma mente do tamanho da minha vai convencer a mente de Deus infinita de fazer alguma coisa? Oração é relacionamento. É conversar com alguém com quem você quer ter intimidade. Mas tem mais. O jejum. Amigo, você sabia que jejum é uma prática espiritual? Tem vários textos sobre jejum. Lucas 5, 33 a 35. Disseram-lhe os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejum, ou podeis fazer jejum, né? Ficou errado aqui. Os convidados para o casamento, enquanto está eles com o noivo, ou está com eles o noivo, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, naqueles dias sim jejuarão. Jesus estava falando assim, olha, eles estão comigo, eles já estão na comunhão comigo, não precisa jejuar agora, mas quando eu for embora, o jejum vai ser importante. E para que a gente faz jejum?
não é para Deus ficar com pena da gente. De olhar do céu e dizer assim, nossa, o coitadinho está com fome, eu vou dar o que ele está pedindo. Não é para isso o jejum. O jejum tem uma explicação até fisiológica. E a Nutri agora vai me ajudar. Quando o seu estômago não está fazendo a digestão, a sua mente fica mais suscetível a entender a vontade de Deus. O jejum não é um fator de convencer a Deus porque ele está com pena de você. O jejum é deixar a sua mente mais clara para entender a vontade de Deus. Por isso que a gente jejua, por exemplo, eu preciso tomar uma decisão muito importante. Vou fazer um tempo de jejum. Por quê? Porque o meu corpo, o meu estômago não vai estar trabalhando e o meu cérebro vai estar a mil para entender a vontade de Deus. Fala aí, Nutri. Eu não vou saber dizer o que você falou. Para baixar o cortisol e a dopamina. Porque quando nós estamos em movimento, alimentando corretamente, nosso corpo automaticamente já produz o hormônio de cortisol. E a dopamina, que é a dopamina de prazeres. Né? Então, o que nós temos que fazer? Diminuir esses hormônios para não ter esses prazeres e o nosso cérebro trabalhar melhor. Vocês entenderam aí, né? Porque eu não sei explicar o que ela explicou, mas é isso mesmo. O jejum, ele nos ajuda a ter uma mente mais clara. Então, o jejum também é uma prática espiritual. E o testemunho, gente. Veja, testemunhar também é uma atividade espiritual. Mateus 28, 18 a 20 diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, as atividades espirituais, elas precisam ser praticadas. E mesmo que a preguiça queira nos pegar, o princípio é o mesmo, como eu falei antes. Se a preguiça no trabalho nos traz pobreza, a preguiça na prática espiritual nos traz pobreza espiritual. Fala, Duda. Pastor, se o senhor puder falar um pouco sobre a preguiça que está bem na moda hoje, que é a preguiça de ir para a igreja. Né? Porque depois da pandemia, né, hoje tudo virou online, e por mais que seja edificante, é uma bênção, estar na igreja é outra coisa, né? Veja, dava para fazer um programa inteiro sobre isso, hein? Porque eu estava conversando um dia com a pessoa e disse: você frequenta qual igreja? Não, eu frequento a igreja tal online. Ou seja, a pessoa acorda, liga o celular aqui, não levanta da cama, não tem uma preparação para ir para a igreja e perde o que tem de mais especial na igreja, que é a comunhão com os irmãos. E aí tem o texto de Paulo, quando ele compara a igreja com o corpo. E a gente precisa estar dentro do corpo. E essa preguiça é muito comum ficou muito comum depois da pandemia, né? Muita gente não voltou para a igreja, devolve o seu dízimo online, assiste online e fica nessa preguiça. E a convivência na igreja é extremamente importante. Aliás, é uma ordem de Jesus. Lá em Hebreus, ele disse assim: não deixe de vos congregar. A gente precisa estar junto com os nossos irmãos. Né? Veja, você percebeu que Deus espera que nós tenhamos diligência no nosso trabalho, mas também que nós tenhamos diligência na nossa vida espiritual. E a gente falou muito aqui, leu vários textos sobre a diligência no trabalho, eu não quero tocar nisso agora, espero que você tenha entendido que a preguiça é até um mau testemunho para o cristão, você tem que trabalhar com diligência. Mas eu quero tocar na questão espiritual. Veja, amigo, se você não abre a sua Bíblia e estuda todo dia, se você não tira um tempo para orar, se você não tira um período semanal para você fazer um jejum, se você não tem a disponibilidade de falar de Jesus para alguém, você está deixando de praticar as atividades espirituais que vão fazer você crescer espiritualmente. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente vence essa preguiça? Com Jesus na nossa vida. Então, eu vou fazer um convite para você agora. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. O Salmo diz isso. E, aliás, essa é a música que nós vamos ouvir agora. Porque quando Jesus entrar na sua vida, a preguiça vai ser expulsa. E você vai ser um excelente trabalhador e um cristão dedicado às atividades espirituais. Ouve essa música. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará
os desejos do teu coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. Entrega e confia. Entrega e confia. Entrega e confia. Entrega e confia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. Amém. Esse é o grande segredo, entregar a vida a Jesus, porque o resto Ele cuida. A gente faz a nossa parte e Ele faz a dele. Olha, Jesus nunca deixou de fazer a parte dele quando a gente faz a nossa, nunca. E por isso a gente pode entregar a vida a Ele, confiar de todo o coração, e o restante Ele fará. A gente faz a nossa parte e Deus sabe
como fazer a parte dele. Pode confiar. Agora você sabe o que você tem que fazer? Então faça também. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por esses esclarecimentos da Tua palavra. Nós fomos chamados a atenção aqui por muitos aspectos da nossa vida. E agora nós te pedimos que o Senhor nos dê forças para aplicar essas coisas em nossa vida prática. Nós não queremos ser preguiçosos, Senhor Deus, nem do ponto de vista do nosso trabalho, nem espiritualmente. Nos ajuda, Senhor, para que possamos ser diligentes cristãos em todos os aspectos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.